Irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. E iremos ler todo o capítulo. Evangelho de João, capítulo de número 9. Eu peço a você também que depois da leitura mantenha a sua Bíblia, seja ela impressa aí ou digital, manual ou digital, que vamos olhar um pouco, observar alguns versículos no texto. Diz assim a santa palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns dizia: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, os que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele: não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram:
discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E os expulsaram. Agora eu peço que os irmãos leiam, por favor, do versículo 35 até o versículo de número 41. Vamos lá? Todos juntos? Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Queridos, na última mensagem dessa série, que estou expondo aos irmãos, sobre os sinais de Jesus, nós vimos sobre o quinto sinal que o nosso Senhor Jesus manifestou ali aos seus discípulos, a sua majestade, andando sobre as águas e revelando-se a eles de uma forma que ele não fosse visto apenas como um grande profeta ou um grande homem de Deus, mas sim como o próprio Deus. E ali, então, Pedro, ele toma a frente dos discípulos e, sendo o portador dos discípulos, faz aquela confissão dizendo que, de fato, eles creem em Jesus, eles creem que Jesus é o Santo de Deus, aquele que deveria vir ao mundo para resgatar o seu povo. E este sinal que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto. E nas mensagens anteriores, eu informei aos irmãos que o ministério de Jesus, especialmente aqui no Evangelho de João, acontece em duas regiões, na Galileia e na Judeia. Na Galileia, nós temos 4 sinais realizados por Jesus, que são, né, a água que ele transformou em vinho, a cura do oficial do rei, a multiplicação dos pães e dos peixes, e também o andar sobre as águas. Esses sinais Jesus realizou na região da Galileia. E agora na região da Judeia, João ele registra apenas 3 sinais aqui em seu evangelho, que foi a cura do paralítico, a cura do cego de nascença, que nós veremos hoje, e a ressurreição de Lázaro, se Deus permitir, veremos na próxima mensagem desta série. No sinal anterior a este, onde Jesus ele multiplica os pães e também anda sobre as águas, ele estava na região da Galileia. Mas por causa de uma festa chamada de Festa dos Tabernáculos, ele vai para a Judeia, a fim de participar dessa festa, e lá vários diálogos Jesus ele tem com os judeus. Vários diálogos são travados também com os fariseus. E ao mesmo tempo em que esses homens ficam maravilhados com o ensino de Jesus, eles também se levantam contra ele. E no capítulo 7 do Evangelho de João, se os irmãos perceberem, os fariseus, eles chegam até enviar os guardas para prenderem Jesus. Mas os guardas, conforme está registrado no versículo 46, do capítulo 7, voltam maravilhados, dizendo: jamais alguém falou como este homem. Eles não prendem Jesus por causa
do ensino de Jesus. Depois desse embate com os fariseus, Jesus ele tem um encontro com a mulher chamada adúltera, não é revelado o nome dela. Ela está também sendo acusada pelos judeus, mas encontra a graça e o favor de Deus diante de Jesus. E por último, no capítulo 8, nós temos duas declarações preciosas de Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e aqueles que seguem essa luz não vivem mais nas trevas. E a segunda declaração de Jesus é que ele existe, que ele é antes de Abraão. E para os judeus, Abraão era uma figura muito importante, pois é a partir dele que Deus dá origem ao povo de Israel, a nação escolhida por Deus. E biologicamente falando, de fato, sim, os judeus, Abraão era pai dos judeus, mas as suas atitudes não refletiam essa paternidade. Eles declaravam que Abraão era o pai de todos eles, mas não agiam como ele, pois Abraão, como servo de Deus, obedeceu a sua voz, seguiu as suas exigências, mandamentos, decretos e leis. Mas os judeus se comportavam de uma forma totalmente diferente. Eles rejeitaram o ensino de Jesus, eles desprezaram o Filho de Deus, e como nós lemos aqui, tinham o desejo de até matá-lo. E quando eles escutam Jesus dizendo que ele é maior do que Abraão, os judeus ficam enraivecidos e mais uma vez tentam matá-lo. Esse registro está aí no capítulo 8, se você puder acompanhar, por favor. Capítulo 8, versículos 57 até o 59, que diz: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para o atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então é nesse contexto, irmãos, que esse sinal está inserido. Em um ambiente onde estava acontecendo uma festa, essa festa já tinha acabado quando esse sinal foi realizado, e Jesus teve ali vários embates com os judeus, e especialmente com os fariseus, que era um grupo de religiosos que temiam e que guardavam a lei com extremo zelo, ao ponto de rejeitar os próprios ensinos de Cristo que vinha do Pai. E nessa noite, meus irmãos, o meu propósito é, mais uma vez, assim como nas mensagens anteriores, é abordar o sexto sinal que Jesus realizou, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, entendendo um pouco sobre o ambiente, as consequências e os resultados deste sinal. Então, em primeiro lugar, nós veremos aqui um pouco sobre o ambiente do sexto sinal, onde ele foi realizado. Em primeiro lugar, nós não somos informados sobre o dia e nem o local onde Jesus realizou este sinal. Diz apenas que ele estava caminhando, conforme o versículo 1, junto com os seus discípulos, e ele viu um homem cego de nascença. Mas nós, conforme as informações dos capítulos anteriores, temos a informação de que esse sinal ele acontece no ambiente da festa dos tabernáculos, que era uma festa onde os judeus eles celebravam a provisão graciosa de Deus para os israelitas no deserto. Como que acontecia essa festa? Eles armavam algumas tendas fora de suas casas, e ali eles passavam 7 dias, celebrando e lembrando daqueles momentos que os seus pais viveram no deserto, quando ainda eram escravos no Egito, foram libertados por Deus, e passaram ali 40 anos no deserto, vivendo em tendas. Agora eles estão ali, relembrando com esta festa, os dias que os seus pais viveram no deserto. E nessa festa também havia um ritual onde acendiam algumas luzes, algumas lâmpadas eram acesas, e Jesus usa esse ritual que era feito nessas festas, para dizer que ele é a luz do mundo.
E agora, de uma forma mais nítida, ele demonstra com este sinal o que acontece quando alguém encontra a verdadeira luz, que é Cristo. E ao verem a situação daquele homem, os discípulos questionam Jesus sobre a causa da sua cegueira. Se observarmos aí o versículo 2, os discípulos questionam a Jesus: mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? Ao verem a situação daqueles homens, eles questionam a Jesus porque eles sabem, os discípulos têm o conhecimento de que alguém cego de nascença não tem cura, é incurável. Talvez quando alguém tem alguma enfermidade, como é o meu caso, ainda há existem alguns procedimentos capazes de restaurar a visão, mas uma pessoa cega de nascença, impossível. Diante, olhar humano, diante os discípulos. E é por isso que eles perguntam: quem pecou? Por que esse homem já nasceu nessa situação? Deve ter sido um pecado muito grande que os seus pais cometeram, ou então ele próprio. Mas Jesus, ele responde que aquele homem estava naquela situação para um propósito, para que a glória de Deus fosse manifesta em sua vida. Irmãos, nós sabemos que o pecado de Adão, ele trouxe várias enfermidades e calamidades para o mundo. Sabemos disso. E sabemos que, por causa da consequência do pecado de Adão, que representava a humanidade, temos pessoas que nascem com algumas deficiências, pessoas que sofrem algumas mortes prematuras, como algumas mortes de trânsito ou de outras enfermidades. Tudo isso por causa do pecado que entrou no mundo. Mas também a Bíblia nos informa que Deus, ele pune as pessoas por causa dos seus pecados. Temos o exemplo de Davi, que perdeu o seu filho por causa do seu pecado. E não somente ele sofreu, como também a sua esposa. Outras pessoas sofreram por causa da consequência do pecado ou dos pecados de Davi. Mas Jesus, ao responder aos seus discípulos, ele descarta a possibilidade de que os seus pais tinham pecado ou ele próprio. E diz que aquilo aconteceu para a glória de Deus. Porque os judeus tinham esse costume de ligar as infelicidades da vida ao pecado das pessoas. Quando nós olhamos para a vida de Jó, vemos constantemente os amigos de Jó acusando ele, dizendo: você pecou, é por isso que você está nessa situação, Jó, porque você pecou, confessa o seu pecado a Deus. E esse costume também era presente naquela época. Mas Jesus, com a sua resposta, descarta esse pensamento. Não foram os pais que tinham pecado, nem ele, mas agora a sua enfermidade iria servir para manifestar a glória de Deus. O olhar dos discípulos para aquele homem gerou curiosidade, mas o olhar de Cristo gerou compaixão. Cristo olhou para aquele homem de uma forma diferente. E não podemos pensar, irmãos, que Deus, ele planejou, teve a intenção com que aquele homem nascesse cego, exatamente para que depois de muitos anos ele fosse curado por Jesus. Não podemos pensar dessa forma. Mas que Jesus, ele usa a situação daquele homem exatamente para mostrar, para deixar mais nítido a sua mensagem, de que ele é a luz do mundo. A cura daquele homem seria uma confirmação de que Cristo disse anteriormente na festa dos tabernáculos, de que ele é a luz do mundo. E Jesus também, com a sua resposta, demonstra aos seus discípulos que a preocupação daqueles que foram enviados por Deus é realizar as suas obras. Por favor, observe os versículos 3 e 4, por favor. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo aos seus discípulos que toda a sua vida,
que cada momento do seu dia estava a serviço de Deus. Quando ele diz que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ele está se referindo ao seu ministério, seu curto ministério aqui nessa terra. Enquanto é dia, enquanto ainda eu estou aqui, vamos fazer a obra daquele que me enviou. Mas quando vier a noite, e a noite aqui Jesus estava se referindo à sua morte, já ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Queridos, e é por isso que Jesus ele demonstra uma certa urgência em seu ministério. Se você lê atentamente o Evangelho de João, você sempre vai observar ele dizendo, e depois disto, e passado estas coisas, exatamente porque Jesus está em uma missão. Ele tem urgência, ele quer completar a missão que o seu Pai deu a ele. E meus irmãos, é o desejo do nosso mestre que também tenhamos essa convicção. E aqui temos a primeira aplicação dessa mensagem. É o desejo do nosso mestre que tenhamos essa convicção de que fomos chamados para realizarmos as obras de Deus. Não sei se vocês já assistiram o filme chamado Até o Último Homem. Um filme maravilhoso que conta a história de um soldado chamado Desmond, né, um médico que serviu o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, e ele se recusava a pegar em armas. E durante a batalha, né, chamada de Okinawa, ele salvou 75 homens sem pegar em nenhuma arma. E o que mais chamou a minha atenção naquele filme, até me emocionou, é que quando ele salvava um dos seus companheiros de guerra, ele dizia, Senhor, me dê mais um. Descia, corria de novo, Senhor, mais um. Senhor, mais um. Irmãos, enquanto é dia, nós devemos estar prontos para realizarmos as obras de Deus. Porque o nosso tempo também aqui é breve. Parou para pensar nisso? Enquanto é dia para mim e para você, a nossa missão, a nossa principal tarefa é fazer as obras de Deus. Realizar as obras de Deus. Obras que Ele preparou para nós antes mesmo de todas as coisas. As obras de Deus. E assim como Desmond, esse soldado que corria para salvar a vida dos seus compatriotas, também devemos correr para mostrar a esse mundo a verdadeira luz que é Cristo. Então, em primeiro lugar, vimos um pouco do ambiente desse sinal. Um ambiente onde João ele não registra o local, nem o dia, nem a hora, mas ele fala um pouco do ambiente. Um ambiente de dúvida e também depois de uma festa onde acontecia esse ritual das luzes e Jesus aproveita esse ritual para dizer que Ele é a luz do mundo. Em segundo lugar, irmãos, eu quero ver com vocês as circunstâncias que envolviam o sexto sinal. E essas circunstâncias, nós vemos aí do versículo 6 até o versículo de número 34. É um sinal que tem uma consequência, né, que leva Jesus a realizá-lo e que tem uma consequência muito grande, um resultado muito grande, tanto na vida dos fariseus como na vida daquele cego. Mas os resultados veremos no terceiro ponto. Mas o que levou Jesus a realizar este sinal? Qual foi as circunstâncias que levou Jesus a realizá-lo? E diz o texto que, ao olhar para aquele homem, ao ver aquele homem, com certeza Jesus se comoveu, encheu-se de compaixão por ele. E depois que ele diz que aquela enfermidade seria para manifestar a glória de Deus, o que é que ele faz? Versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego.
quando nós lemos isso, perguntamos, por que Jesus ele resolve fazer isso de uma forma tão estranha? Por que ele simplesmente não disse, abra os olhos? Por que ele não estralou os dedos, mas faz com que esse homem cego, coitado, vá até o tanque e se lave? E nas minhas meditações, eu cheguei a uma conclusão de que Jesus queria que aquele homem testemunhasse aquele sinal. Que não ficasse apenas para ele e os seus discípulos, mas para que todos pudessem ver o grande sinal que Jesus realizou. Pois ele curou um cego de nascença. Algo que para o homem é impossível. E depois de... Interessante isso, porque no versículo 5, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E imediatamente, depois de dizer essas palavras, ele realiza este sinal, demonstrando aos judeus, demonstrando também aos seus discípulos, que de fato, aquele que anda com Cristo, consegue receber, a venda dos olhos são tiradas, de fato nós conseguimos ver o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem viu, tanto fisicamente como espiritualmente, o seu Salvador. Queridos, é interessante que nós não observamos nenhum pedido do cego. Imagine, o cego está lá, um dia para ele qualquer, mais uma vez, de repente ele começa a escutar uma história, uma conversa, dos discípulos perguntando, quem foi que pecou? E aí ele ouve Jesus dizendo, não, isso aí foi para que se manifeste a glória de Deus. De repente, Jesus passa um lodo nos seus olhos, ele lava os olhos, de repente está vendo. Isso causou várias reações. E esse tanque de Siloé, ele significa enviado, como o próprio texto diz, ele foi construído na época do rei Ezequiel, para garantir que, caso acontecesse algum cerco ali na cidade de Israel, eles tivessem água ali para abastecer a cidade de Israel. Mas, meus irmãos, depois dessa forma extraordinária que Jesus ele realiza esse sinal, não é apenas a visão do cego que é restaurada, a vida social dele é restaurada. Imagine, naquela época não tinha nenhum programa de reabilitação ou de integração, não havia nenhuma bolsa, nenhum tipo de renda para as pessoas que tinham enfermidades. A única renda daquele homem era ficar na porta da cidade pedindo esmolas. É tanto que os seus vizinhos, como o texto nos informa aí no versículo 9, no versículo 8, que diz, então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Era esta a situação daquele homem. Então, quando Jesus restaura a sua visão, não está apenas restaurando o seu físico, está dando a ele uma dignidade. Aquele homem agora vai poder trabalhar com as suas próprias mãos, vai poder andar sem ser guiado. Já imaginou o efeito que aconteceu na vida daquele homem? Era cego de nascença. Algumas horas atrás, ele não tinha mais esperança, mas Jesus entrou na vida dele e mudou a sua história. Mudou a sua vida. Não apenas a sua visão voltou, mas a sua dignidade. Agora ele podia ver as pessoas, ver os seus pais. Ah, irmãos, ele recebeu do nosso Redentor uma nova vida. E os judeus não puderam negar. E quando nós lemos o relato aí do versículo 13 até o 34, nós ficamos tem até que um pouco de humor, porque os judeus ficam desesperados. E agora? Como nós iremos esconder esse sinal? Foi grande demais. Qual vai ser a solução? A primeira coisa, eles vão até aquele que era cego e diz, quem foi que te curou? Como que você se tornou a ver? E ali ele diz, olha, um homem chamado Jesus, passou lodo em meus olhos, disse para eu lavar lá no tanque de Siloé, lavei e voltei a ver. Comecei a enxergar.
Eles não acreditam, falam, não, isso aí é conto da carochinha. Né? Chama os seus pais, porque nós queremos ouvir dos seus pais. Os pais dizem, olha, é o nosso filho, nasceu cego, como voltou a enxergar, não sei, pergunta a ele. Ele já é grande, já vai poder responder. Eles voltam pela segunda vez, chamam o homem de novo. Conta direito essa história, rapaz. Dá glória a Deus. Quando eles usam essa expressão, ele está dizendo, contem a verdade, conte a verdade. Diga a verdade, apenas a verdade. E ali ele fala, ele me curou. Não sei o que ele fez, mas esse homem é de Deus. Porque qual é a acusação dos judeus? Este homem realizou isso no sábado. E não pode realizar nenhuma obra no sábado, como nós já vimos nas mensagens anteriores, né, sobre o sábado. Como que ele realiza essas coisas no sábado? Ele é um pecador. Ele não é de Deus. E aí o homem responde, como que uma pessoa que não é de Deus pode curar um cego de nascença? Quase que ele dizia, quem segue aqui é vocês. Mas a única alternativa dos judeus, porque na verdade, eles queriam manipulá-lo. A intenção dos judeus aqui, dos fariseus, era manipular aquele homem dizendo, olha, não diga que você foi curado por Jesus, não. Olha, fala que você já enxergava um pouquinho, ele só deu uma melhoradinha. Era esta a vontade dos judeus. E quando eles percebem que o homem está convicto, eles ficam injuriados. E queridos, não é dessa forma que nós sofremos as pressões no mundo hoje? Quando alguém diz, você é crente? E o interessante é que não tem nenhum problema ser crente. Não há nada de errado de ser crente. A questão para o mundo é o seguinte, espera aí, como que você só crê em um Salvador, rapaz? Como que você só acredita que existe um caminho? Como que você só acredita que existe uma verdade? Não pode. Existem outros caminhos também que levam à salvação, existem outros tipos de verdade. É isso que o mundo está dizendo para aqueles que confessam a sua fé. Ser crente, para eles não tem nenhum problema. Pode ser, mas agora confessar que só existe um Deus, isso para o mundo é inadmissível. Por isso que eles buscam com todas as suas artimanhas, tentar seduzir as pessoas com suas filosofias. Hoje na sala com os juniores, um dos meninos perguntou, tio, é verdade que Jesus é apenas uma luz? Eu falei, como assim apenas uma luz? Ele, não, porque a gente vê nos filmes assim, algumas pessoas dizendo que Jesus não era uma pessoa, era apenas um ser de luz. Eu falei, nada disso. Jesus é uma pessoa, ele veio, ele se encarnou entre nós, ele esteve entre nós. João diz que apalpou ele, João diz que ouviu a sua voz, ele morreu naquela cruz. Jesus Cristo veio em carne. É isso que o mundo tenta ensinar. Não tem problema, você pode ter sua fé, mas não apenas isso, tenha também outras coisas. Porque como diz, né, o pluralismo, diz que não existe apenas uma verdade. Que cada um tem a sua verdade. Mas o Evangelho não. O Evangelho traz apenas uma verdade. E essa verdade é Cristo. Policarpo, eu creio que o pastor vai falar um pouco sobre ele, que foi um mártir. Vou adiantar aqui, pastor. Policarpo, um dos pais da igreja primitiva, que pastoreava a igreja de Esmirna, que hoje é a atual Turquia. Ele oferece a nós um grande exemplo de temor a Deus, de não temer os homens, de não temer o mundo. E em 155 depois de Cristo, Policarpo ele foi condenado pelo Império Romano por causa da sua fé no Senhor Jesus. Antes da sua execução, o procônsul, né, o governador daquela província, tentou convencê-lo dizendo, rapaz,
negue a Jesus. Preserve a sua vida. Confessa aí que César é o Senhor, fale aí que César reina, mas negue apenas hoje e você vai preservar a sua vida. Não tem problema nenhum. Continua servindo ao seu Deus, mas diz que César é o Senhor. Aí Policarpo responde para aquele homem: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Com essas palavras, depois dessas palavras, Policarpo então é executado. Como eu terei essa audácia de negar o meu rei que nunca me negou? Que sempre quando eu ajoelho lá, me prostro diante dele, ele está presente. Como que eu vou negá-lo? Não é com meus 86 anos que eu vou fazer isso. Irmãos, eu creio que este foi o sentimento daquele homem, sabe? Como posso negar alguém que me curou? Eu nasci cego. Como é que eu vou negar isso? Esse homem é de Deus, ele é um profeta. Como posso negar o que ele fez por mim? Como podemos negar, irmãos, o que ele fez por nós naquela cruz? Como podemos negar isso? E em terceiro e último lugar, quero falar um pouco sobre o resultado desses sinais. Apesar de termos visto alguns, mas há um resultado que é sublime. Nos versículos 35 até o 41, Jesus, quando ele soube que os judeus, os fariseus, expulsaram aquele homem da sinagoga. A sinagoga era tipo a igreja dos judeus, onde eles se reuniam para ler ali a lei, a Torá. Diz que também tinha alguns privilégios, aqueles que faziam parte da sinagoga. Alguns comentaristas dizem que tinham alguma isenção de alguns impostos. E ali, e ele é expulso dessa sinagoga. E os judeus expulsam ele dizendo: olha, esse é um rebelde. Esse é um rebelde. E depois que Jesus ele escuta isso, que ele foi expulso, Jesus chega até ele e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? E há aqui uma questão sobre esse título de Jesus, né, Filho do Homem. É um título que Jesus costuma muito usar nos evangelhos. E esse título ele usa para não se referir diretamente ao Messias. Tanto que ele não crê, ele não diz, crês tu no Messias, e sim, crês tu no Filho do Homem, naquele que foi enviado por Deus. E ele confessa imediatamente, né, depois de perguntar, onde ele está? E Jesus fala, é ele, é esse que fala contigo. Diz aqui o texto que ele crê no Senhor e o adora imediatamente. Agora sim, aquele homem estava com sua visão 100%. Porque Jesus, como um bom pastor, ele não está apenas preocupado com o nosso físico, irmãos. Ele não está preocupado apenas com a nossa saúde, e sim com a nossa alma. Sim com a nossa alma. E Jesus deseja uma cura completa na vida daquele homem. E aquele homem ele é curado. E é impressionante vermos como essa história se desenvolve. Em primeiro lugar, ele diz que Jesus era apenas um homem. Quem foi que te curou? Um homem chamado Jesus. Depois ele diz que foi um profeta. Agora ele não via Jesus apenas como um simples homem, e sim como um profeta. E agora ele vê Jesus como o único e suficiente Salvador. Se de um lado nós temos um resultado glorioso desse sinal, que foi a fé desse homem sendo manifesta, nós temos também um resultado que não é muito bom, que é a ação dos fariseus.
E aí, irmãos, Jesus ele diz algo que devemos prestar atenção. Olha o que Jesus diz. Versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo. E a palavra juízo aqui, no original, significa eu vim para separar. Eu vim para fazer a divisão daqueles que ouvem a minha voz e seguem, daqueles que são cegos e agora conseguem ver, daqueles que conseguem ver, têm a sua visão 100%, mas não têm a sua visão espiritual restaurada. E quando Jesus ele fala isso, os judeus interrogam ele dizendo, versículo 40, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? E aí Jesus responde a eles, se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo a eles é o seguinte, olha, vocês têm pecado, vocês estão perdidos, porque vocês afirmam que não são cegos, mas não conseguem ver a grandeza de Deus. Vocês afirmam que conseguem enxergar, que suas vistas estão perfeitas, mas não conseguem olhar para o Salvador, não conseguem olhar para mim, aquele que Abraão viu e ficou feliz quando viu o meu dia. Vocês não conseguem ficarem felizes. Irmãos, aqueles que dizem que enxergam e não conhecem a verdadeira luz, o próprio Cristo diz, já estão condenados. Você conhece alguém assim? Inteligente, tem não sei quantos mestrados, uma condição boa financeira, mas não consegue ver Cristo. Não consegue enxergar o Salvador. É pessoa cega. E você, que às vezes não tem uma condição lá, um estudo como essa pessoa, consegue ver a Cristo. Os fariseus batiam no peito dizendo, nós seguimos Moisés, nós temos a lei, e você não tem nada, você é um pecador mais que ele, o que é que você quer? Sai daqui. Nós temos Moisés, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus vira para eles e fala, de nada vale. Vocês não conseguem me enxergar. E o que é que Jesus diz, irmãos? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A soberba daqueles homens impediram de verem a Cristo. Eu conheço um pastor muito querido, jovem, lá do meu presbitério, um pastor muito, muito querido, e que infelizmente está perdendo a sua visão, um pouco da sua visão. E ser jovem traz uma comoção na gente, fala, nossa, pastorzão tão jovem, rapaz. Mas quando eu ligo para ele, a gente começa a conversar, falo, este homem só está cego no físico, porque ele espiritualmente está enxergando muito. E traz palavras assim de conforto ao meu coração, e às vezes eu penso, eu que deveria estar falando alguma coisa para ele, é ele que está me confortando, é ele que está dizendo palavras de encorajamento para mim, lógico, ele está passando uma situação difícil, para ele é difícil, mas ele vê Cristo, mesmo com a sua visão já um pouco embaçada, ele consegue enxergar o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas com a visão de águia, mas aquela visão perfeita, mas não conseguem enxergar Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que, depois de analisarmos o ambiente desse sinal, a circunstância deste sinal e os resultados que ele teve, nós podemos concluir que, de fato, Jesus ele é a luz desse mundo. E que não apenas com o que aconteceu com o cego de nascença podemos afirmar isso, mas também aquilo que aconteceu com você.
aquilo também que aconteceu comigo. Através do meu testemunho, eu posso dizer que, de fato, Cristo é a luz desse mundo. E eu posso também dizer para aqueles que ainda não conseguem enxergar a Cristo, abra os seus olhos. Peça misericórdia para que você veja, senão você já está condenado. Ele mesmo disse isso: eu vim para trazer juízo. Aqueles que conseguem enxergar a verdadeira luz, está salvo. Mas aqueles que não enxergam a luz, já estão condenados. E diante dessa exposição, queridos, eu quero deixar aqui 3 lições para você. Primeira lição: entenda que você, como um discípulo de Cristo, foi chamado para realizar as obras de Deus. Em primeiro lugar, o nosso foco aqui nessa terra, apesar das nossas responsabilidades, apesar de tudo que nós temos, nossos afazeres, o nosso foco está na obra de Deus. Um dia teve alguma irmã aqui no culto, na escola dominical, não sei, que ela falou assim: gente, eu fico incomodada em só vir aqui no banco, sentar, eu quero fazer alguma coisa. Não sei qual foi a irmã que disse. E eu fiquei assim: rapaz, esse é o sentimento mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa para o meu Deus. Eu não estou aqui apenas para o meu trabalho, o meu propósito é bem maior. Enquanto é dia, enquanto temos vida, precisamos trabalhar para o Senhor. Porque quando chegar a noite, não podemos fazer mais nada. O anseio de muitos salmistas era isso, sabia? De viver mais para poder anunciar os feitos do Senhor. Segundo lugar, irmão, segunda aplicação: não ceda às pressões desse mundo. Esse mundo está vindo com tudo aí, não é? Usando rede social, usando filmes, séries, tudo para poder seduzir aqueles que são filhos da luz. Mas não ceda às pressões desse mundo. Se mantenha firme. Assim como esse cego, assim como Policarpo durante a sua morte, não ceda às pressões desse mundo. Está passando por algum sufoco, busque ajuda. Tem o pastor à sua disposição, tem os presbíteros à sua disposição, tem homens de Deus aqui nessa igreja à sua disposição. Mas não ceda às pressões desse mundo. Está difícil resistir a alguma tentação, está difícil passar por alguma luta, seja ela financeira ou no casamento, mas não ceda às pressões desse mundo. Quando o casamento está sendo apertado, a solução às vezes ali está no divórcio. Quando as pressões, as tentações estão ali, às vezes a pessoa olha e fala: a única solução é eu me entregar logo. Mas não é essa a solução. A solução está em Cristo. Veja o Senhor. E aqui está também a terceira aplicação, irmãos: cuide da sua visão espiritual. Cuide da sua visão espiritual. Você está enxergando o Senhor Jesus da mesma forma que você enxergava antes? Lá no início da sua caminhada? Quando eu falo enxergar, não é ver Jesus pessoalmente, nós só iremos vê-lo na glória, né? Mas eu falo é de contemplar a sua palavra. De contemplar Ele aqui, ó. Você consegue enxergar? A nossa lente está aqui, irmãos. Se tirarmos isso aqui, estamos cegos. Será como está a sua visão espiritual? Quando você vislumbra a glória de Deus através da sua palavra, qual é a sua reação? Ou você não tem mais esse encanto pela palavra de Deus? Então, cuide da sua visão espiritual. E mantenha-se firme na fé no Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou aos corações dos teus servos. E eu creio, Deus, que essa palavra será guardada nos corações. Que o Senhor nos ajude a não ceder às pressões desse mundo, a entendermos que somos discípulos do Senhor, e que vivemos para fazer a tua obra, e que devemos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa visão espiritual. Por isso que eu rogo a Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor Belmiro.